Oi, a tag de hoje é Eu Sou Escritor. Eu vou falar um pouco sobre a minha história Labirinto dos Deuses. Faz um tempo que eu tô pra gravar um vídeo falando uns tópicos de curiosidade sobre essa história. E agora com essa tag eu achei que era bacana fazer isso. Então eu separei alguns tópicos pra conversar um pouquinho. E vamos lá. Eu comecei a escrever essa história em outubro de 2015. E comecei a publicá-la no Wattpad. É uma plataforma online que você publica e tem uma interação muito boa. Você recebe comentários, tem votos, tem um ranking. É muito questionável esse ranking. Em todo caso, é muito bom para você ter um feedback, saber como você está indo. Apesar da maioria das pessoas só darem visualização e não comentarem, eu pude ter um meditor muito razoável da minha história. Foi quando eu resolvi fazer o registro de direito autoral no final do ano e entrei num hiato de postagem. Durante esse processo de enviar documentação, esperar receber e tudo mais, eu parei de postar. Aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava lendo e acompanhando, pedindo para por favor não parar de postar. E apesar de eu praticamente não receber comentários, acho que 2 ou 3 leitores mais assíduos que estão sempre ali comentando, essa mensagem foi um bom medidor positivo. E eu estava num grupo de leitores que debatiam as coisas e foi lá que eu tive mais críticas críticas construtivas que me ajudaram a ver quais eram realmente os problemas e os pontos positivos e negativos da minha escrita. Ali o pessoal dá mais visualização, mais voto do que outra coisa. Em contrapartida, esse comentário que eu recebi foi bastante significativo. É a minha primeira história que eu escrevo em primeira pessoa. Isso me traz uma perspectiva diferente, porque primeiro que eu nunca gostei nem de ler nem de escrever em primeira pessoa. Eu cheguei a ler alguns livros que eu gostei bastante da história, mas que alguns aspectos da escrita me incomodavam muito. Não sei se é por causa daquela história em particular, por causa daquele escritor, ou por causa de ambos, ou por causa de como foi colocado. Nunca consegui escrever em primeira pessoa, só que por alguma razão essa daí saiu assim. E eu acho que justamente por causa da dificuldade que isso me trazia, eu acabei gostando de fazer desse jeito. E eu acho que também eu acabei encontrando algumas... Eu não posso chamar de vantagem, mas eu acabei encontrando formas de resolver alguns problemas, mas isso me trouxe outros problemas também. Em todo caso, é uma curiosidade dessa história, primeira vez que eu escrevo em primeira pessoa. Bom, chama-se Labirinto dos Deuses, né? Obviamente tem deuses na história. É uma mitologia própria, não tentem encontrar, ler falando assim, mas mitologia grega não é assim, mitologia romana não é assim, isso aqui tá errado. Porque eu já vi alguns comentários assim e fiquei meio, ok, mas você leu achando que eu tava falando disso ou daquilo, e isso me aborreceu um pouco, porque em nenhum momento eu falei que falava disso ou daquilo, então não leiam desse jeito. Sim, é óbvio que tem referências, porque a gente escreve com o nosso repertório, mas não se trata disso, é uma metodologia própria. Sempre, cada um deles tem um significado próprio. Vocês vão ver que... Olha, tem uma cachorrinha passando por aqui. Vocês vão ver que pode remeter a alguma coisa, mas a hora que vocês verem menção a algum deus ou deusa, esse deus ou deusa significa alguma coisa muito particular. Então, leiam como se fosse aquilo que está ali, não significando outra coisa que esteja na cabeça de vocês, porque não é isso.
Não tentem buscar um significado diferente do que está ali, ou achando que deveria ser outra coisa, porque não é outra coisa. Algumas pessoas, elas comentam as coincidências numéricas da história. Primeiro, são 13 de propósito, é uma ironia e é porque a gente tem essa coisa no nosso imaginário de que 13 é uma coisa ruim, então eu quis brincar com isso e coloquei 13 ali. E eu escrevi um spin-off com um mito de origem, explicando. Não explica completamente, porque eu acho que a gente explicar completamente tira a graça das coisas. Mas eu escrevi um mito de origem daqueles deuses e daquele mundo. Eu vou colocar o link na descrição para vocês lerem. E eu fiz esse joguinho com o número 13. E eu não acho que falar por que o labirinto tá ali ou por que os deuses fizeram certas coisas é você contar o sentido da história. Isso não tem graça, mas porque são 13, é isso. Pandora, olha só. As pessoas perguntam muitas coisas dela, eu não vou explicar as coisas dela. Mas tem coisas que eu faço que elas acontecem meio sem querer e depois elas se explicam sozinhas, porque enquanto eu tô escrevendo a história tá acontecendo e é como se ela estivesse me contando a sua história. Veja, a história com H e com E é diferente, então a história com E tá me contando a sua história com H, perceba. E é por isso que as coisas elas se encaixam depois sozinha. E a Pandora, ela tem esse nome porque ela acontecem coisas depois. Na última cena, talvez, não, um pouco antes da última cena. E é como se ela... Como que eu posso dizer? Como se ela... Não, eu não vou contar isso. As pessoas começam a ler o primeiro capítulo e falam que parecem com Jogos Vorazes, com Maze Runner, com Percy Jackson, e não. É a mesma coisa que mitologia. Parem de comparar, por favor, porque não tem nada a ver. É uma história com muita metáfora, com muita referência, que não tem nada a ver com essas histórias. Eu não entendo porque que... Olha, tem um objeto nessa, ou é o mesmo objeto, olha só, parece. Não, não parece. Leia. O labirinto. O labirinto é um lugar muito especial. Acontece muita coisa lá dentro. E esse item é só isso mesmo. O labirinto é uma grande metáfora. E no fundo ele se trata de uma evolução pessoal. No fundo, o livro inteiro é sobre isso. É claro que tem muita coisa por trás, porque tem que ter mais coisa por trás, né? E... Bom, tem muita coisa que eu ainda não conheço também, porque, como eu disse, a história está me contando sua história. E tem muita coisa que eu ainda não sei. Mas... ele tá ali pra você... Como que eu posso dizer? É uma espécie de autoconhecimento quando você passa por lá e passa por aquele processo de estar ali. Tem um grande paradoxo nessa história. Lembra quando eu falei que ela é em primeira pessoa e você percebeu que a personagem está narrando e ela está narrando depois de ter passado pelo labirinto, sendo que ela deveria ter esquecido que ela passou lá dentro? Pois é. Pense sobre isso. Por último, minha maior dificuldade de escrever essa história, eu acho que é justamente fazer em primeira pessoa. Porque se você está escrevendo sob o olhar da personagem, você só pode falar sobre o que ela está vendo. Ou sobre o que ela sabe. E, por exemplo, eu tenho um capítulo que eu vou falar sobre outra coisa e eu vou ter que mudar o ponto de vista e eu preciso pensar em como eu vou fazer isso.
E ao mesmo tempo que é uma coisa positiva você estar dentro da mente dela e poder falar sobre o que está na mente dela, é uma dificuldade você poder falar só sobre o que está diante dos olhos dela. E eu acho que é isso. Fica aí o convite para leitura. E se tiver sugestões de dúvida, deixem aí. E fica com o segundo vídeo da tarde.